os nossos corações e ouvidos, para escutar atentamente a palavra de Deus e que esta, de fato, faça morada em nossos corações, transformando-os, animando-os. No entanto, hoje, abramos estes nossos corações para que Deus ele faça morada a partir da escuta autêntica da palavra. São Paulo diz que nós não devemos ser meros ouvintes, mas ouvintes assíduos e praticantes da palavra. E celebrando este domingo, dia da palavra, precisamos reaprender a valorizar. Com símbolos, nós tivemos durante esse mês somente uma entrada da Bíblia no seio da igreja, na nave da igreja. Então precisamos valorizar mais esses símbolos. No início, quando aqui foi introduzida a cruz peregrina da juventude, essa deveria ter movimento. O movimento transforma a vida. O movimento não deixa juntar larvas e nem deixa a água apodrecer. O movimento do rio que dá a clareza da água e a sua limpidez. O movimento do rio que traz o oxigênio onde os peixes vivem. Assim também, o movimento dos nossos símbolos traz vida e reforça a nossa fé. Traz para nós um compromisso a mais com aquilo que acreditamos. Sem movimento, nós não encontramos vida, pois a morte a total esvaziamento do movimento. O movimento é o que nos dá a certeza de que estamos vivos. Já dizia Aristóteles, que depois foi cristianizado do Santo Agostinho. Aquele motor que move tudo em si não é movimentado, porque ele não pode tirar e nem entrar força. Ele é o motor imóvel que move todos os movimentos da vida. E Santo Agostinho diz que esse motor imóvel é Deus, que movimenta tudo, nele nada precisa, nada cabe, nada falta, nada sobra. Ele é o movimento da nossa vida. Assim sendo, nessa leitura, olhando Deus como o centro da nossa existência e Jesus Cristo como o centro da nossa vida, perguntemos nós, como acumuladores, se de fato nós estamos no caminho certo. Olha a leitura primeiro do profeta Amós. Ai daqueles que vivem despreocupadamente, comendo, engordando, batendo na barriga, dizendo, está tudo bem, está tudo ótimo, se não preocupa com o outro. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito estranho refletir a palavra de Deus quando esta nos belisca, quando esta nos instiga a sermos diferentes e diferenciados. A igreja prega há mais de 2000 anos essa evolução e transformação da vida humana a partir da escuta autêntica da palavra. Se a palavra não inflamar os nossos corações, ela não causará o seu efeito prometido. E diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aqui, meus queridos e queridas, há 8 dias de nós escolhermos aqueles que nos representarão, estas palavras, ou melhor, a liturgia de hoje já nos convida à transformação interior. Pois se nós queremos que aqueles nos representem bem, nós devemos então recorrer aos homens e mulheres que pensam bem para a comunidade. Assim, ai daqueles que vivem despreocupadamente. Ai daqueles que suas comidas estão em suas mesas, enquanto outros não têm. Por isso hoje, abramos o nosso coração
e no final da missa irei ler a carta normativa ou a circular que Cristo escreveu para toda a diocese acerca de como escolher seu político e de que forma nós iremos entender e compreender para votar bem naquele que nos irão nos representar. Assim, meus irmãos e irmãs, na segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, a integridade é que nos levará ao reino dos céus. Se nós, de fato, querermos o reino de Deus, se nós optarmos para o bem, se nós queremos a eternidade boa, nós precisamos optar para o bem. Toda ação boa reage na bondade. Toda ação ruim reage na maldade. Pois quem planta uvas nunca colherá espinheiro. Por isso, São Paulo exorta a Timóteo a permanecer íntegro naquilo que ele acreditava, na mansidão, na fé, na coragem, mediante um mundo absorvido pelas tristezas. Assim sendo, meus queridos e queridas, abramos o nosso coração e os nossos ouvidos para a integridade. Não tem nada melhor no mundo do que promover a paz dentro dos nossos corações, a paz dentro da nossa família, a paz dentro da nossa comunidade eclesial. Meus queridos e queridas, sejamos homens e mulheres honestos conosco mesmos. Não queiramos que o outro seja honesto comigo, se nós não formos conosco mesmos. Hoje, celebrar o dia da Bíblia, onde, quando São João diz, no início do seu livro, do seu Evangelho, o Verbo se encarnou, ele fez comida, que bom, ele já nasceu dentro de um espaço que os animais comiam, na manjedoura. Ele, no início, já era para nós motivo de alimentação. Ele já era, desde o início, motivo de fortaleza para os corpos enfraquecidos, para as mentes enfraquecidas, para os corações quebrados. Ele já era início. No início era o Verbo, o sopro, e o sopro se fez carne e habitou entre nós. E continua João: eu sou o pão vivo descido do céu. Os pais de vocês comeram, mas mais todos morreram. Mas quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece firme. E é essa firmeza, meus amados e amadas, que precisamos ter dentro de nós mediante as grandes dificuldades. E hoje, já há 8 dias de nós sermos os homens e mulheres os mais santos e santas da face da terra de Teixeira de Freitas, precisamos saber muito bem em quem nós iremos pedir que nos represente durante 4 anos. Qual é a melhor cidade? Aquela que você vive. Então, escolham os melhores para representá-los, pois senão nós lembremos do Evangelho. As árvores que escolheram o espinheiro para ser os seus reis, o seu rei, e depois que o espinheiro passou com seus espinhos, rasgando todas as suas folhas, todos os seus frutos, elas começaram a reclamar. Mas seu espinheiro, o Senhor está nos estragando. E o espinheiro respondeu: eu não tenho culpa de vocês me escolher como seus representantes. Agora aguenta. Meus amados e queridas, faça necessário que nós saibamos ser honestos conosco mesmos. Não votem por aliança, porque ganhou algo ou deixou de ganhar. Vote com consciência. Não olhe o seu interesse. Não olhe o interesse de sua família, que vai ter amanhã
o empreguinho, porque uma comunidade não é uma pessoa, são todas as pessoas. Nós não podemos olhar para nós, somente para o meu umbigo, porque senão nós iremos estragar um projeto inteiro. Jesus é a base da nossa fé, e Ele foi muito claro quando questionava as autoridades civis e religiosas, quando Ele falava que as autoridades são para o povo, não o povo para a autoridade. Lembra quando Ele diz: ai dos pastores que comem as ovelhas gordas, tomam seus leites e deixam a ovelha desviada e deixam a ovelha sequinha sem cuidados. Por isso, abramos o nosso coração. E neste Evangelho hoje, dá para nós uma abertura para a escatologia. Aquilo que ainda não é manifestado, ou já ainda não. Nós precisamos, meus irmãos, compreender que as nossas atitudes boas, elas nos arremessam para os céus, e as nossas atitudes ruins, elas nos arremessam para o inferno, para o lugar onde as chamas não se apagam. Na escatologia, é uma matéria na teologia, nós não temos acesso, nós os vivos e mortais nunca acessamos a realidade imaterial, ou o escatom, o fora de nós, mas nós temos os textos bíblicos como argumentos bíblicos para compreendermos tanto o céu quanto não céu. E se a teologia diz que o céu não é um espaço físico, tão somente o inferno também não é um espaço físico, mas ambas as duas coisas são a presença inteira, a presença de Deus compreendendo e enchendo o ser humano na sua totalidade, quando também o inferno é a ausência total de Deus que esvazia o ser humano. Qual é a nossa opção, meus irmãos? Atitude boa, lançando-nos para o céu, onde nós seremos totalmente preenchidos por Deus, ou nossas atitudes ruins, egoístas, que nos esvazia totalmente de Deus, lançando-nos para o Sheol. Assim sendo, olhe as nossas, percebamos e analisemos as nossas atitudes nessa terra. Rezo hoje para que nós olhemos de forma tranquila os nossos atos e as nossas atitudes. E dia 2, sejamos tão humanos, para que a nossa divindade seja expressada com os nossos dedinhos na hora de votar. Sejam homens e mulheres honestas. Eu acredito que a transformação social, ela passa pela transformação pessoal. Homens e mulheres comprometidos com o bem comum transformam a comunidade. Homens e mulheres pensando no seu eu não transformam nada. Mal o círculo familiar. De fé, professemos a nossa fé.